Bendito Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, estamos em Tua presença. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos, pela Tua igreja, pelos nossos cooperadores, meu Senhor, e por todos os membros da Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor, alunos, professores, superintendentes e ministros que dão apoio, Senhor, e trabalham para o desenvolvimento da igreja, ajudando na Escola Bíblica Dominical. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para contribuir com a Escola Bíblica Dominical. Nossos amados irmãos que trabalham para o Senhor Jesus no Ministério do Ensino, homens e mulheres que têm interesse em contribuir no reino de Deus, ajudando numa situação tão necessária como é para nós no contexto de hoje. Igrejas assoladas por invasores online. Nós temos os membros, muitas vezes, comprometidos dentro da própria organização. Não podemos negar, alguém nega. Alguém se mostra como se fosse iludido com o que está acontecendo. Tem aumentado muito o número de cristãos, o número de evangélicos. Nossa nação hoje está com a epidemia de igreja. E alguns, por isto, não ajudam mais, não fazem mais nada, até se dão ao trabalho de valorizar o que está ocorrendo, e não se preocupam em contribuir, não se preocupam em exortar, que a exortação faz parte da igreja e é algo tão vital quanto a consolação. Eu queria que vocês aprendessem isto hoje. Permitam-me expressar esse desejo, mas eu queria que vocês aprendessem hoje que a exortação na igreja do Senhor Jesus, ela é tão vital quanto a consolação. O ter cuidado dos irmãos, acompanhando o crescimento, o desenvolvimento e a pureza na sua atividade, no seu crescimento, é tão importante quanto evangelizar. Encher uma igreja de pessoas, trazer, através do que hoje chamam de estratégias, e lotar uma igreja, e deixar eles ali sem instrução, sem convicção do que está acontecendo, por que estão ali, eu considero um crime. É terrível, é bárbaro dizer isto, mas eu considero um crime. Na conjuntura de hoje, muita gente reclama porque não há conversão, não há decisões. As reuniões, em muitos casos, não há decisões. Tem lugares que é mais comum haver decisões. Depende da, digamos, a iniciativa de inovar, de renovar. Não é inovar implantando idiotices, não. É inovar envolvendo a sociedade, faz uma campanha evangelística, faz uma reunião e convida as pessoas para participar. E tem muitas formas de fazer ressoar a palavra do Senhor sem comprometer a comunidade, sem comprometer a igreja. Mas hoje é muito importante, meus amados irmãos, a gente ajudar os nossos irmãos, aqueles que estão confessando a Cristo, aqueles que estão começando a congregar, aqueles que estão se envolvendo na obra de Deus, eles precisam de assistência
cuidadosa para que realmente possam desenvolver espiritualmente, crescer, adquirindo maturidade, qualidade, qualificação na Igreja do Senhor e, portanto, no Reino de Deus. Esta é a 10ª lição, o tema de hoje, o tema que nós estudaremos domingo, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. A nova aliança é algo maravilhoso. A nova aliança introduziu quem estava de fora. A nova aliança envolveu quem não tinha direitos, privilégios, acesso. O apóstolo Paulo diz que nós vivíamos separados da comunidade de Israel, estranho ao concerto ou aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Na verdade, era assim. Vivíamos com os princípios de uma tradição fundamentada no passado, a coisa passou, 100 anos, 200 anos, e adquire um valor de estabilidade, adquire um aspecto quase verdadeiro. E para quem não tem a verdade em si, a palavra, aquilo é verdadeiro. Nossa nação passou mais de 300 anos onde ninguém jamais pôde pregar o evangelho. E quando nos anos 800, quando o imperador concedeu a permissão para que a igreja anglicana começasse trabalhos não católicos no Brasil, eu tenho o decreto, por sinal, e o decreto ainda dizia como era o formato da casa de oração, não podia ter aspecto que fugisse do aspecto residencial. Portanto, uma realidade que foi a nossa, mais de 300 anos sem a verdade do Evangelho, a verdade estabelecida foi a verdade da igreja. E a verdade da igreja é muito diferente. A verdade da igreja envolve um homem chamado Pedro como sendo a base. A verdade da igreja envolve um homem que é sucessor deste Pedro deles e é quem controla a igreja com suas histórias, com seus valores, e, portanto, ele é reconhecido como infalível, o que ele disser tem valor. E a verdade da igreja envolve uma rainha do céu que nunca reinou na terra, viveu pobremente e, felizmente, viveu também santamente. A história de Maria, a mãe de Jesus Cristo, não é a rainha da igreja. Ela não é. A rainha da igreja é outra, não tem nada a ver com Maria, a serva do Senhor. Então, a verdade da igreja é diferente da verdade do evangelho. E como é que o convertido vai saber? Se a gente prega o evangelho. O convertido só vai saber que a verdade da igreja não é verdade e que a verdade do evangelho não atribui valor àquilo que a igreja fez e contou, quando ele foi instruído. Portanto, meus amados professores, amados superintendentes, amados edificadores da Igreja de Jesus, o nosso tema é muito bom. Dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. O textuário: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, 22. Verdade prática. A nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Não se pode negar, principalmente quando se tem consciência. E aqui fala do coração purificado da má consciência.
Se você tem boa consciência, você é consciente de quão difícil é ser realmente um cristão, correspondendo com Cristo mediante o Evangelho. Como é difícil ser um cristão nos parâmetros da palavra de Deus. É fácil ser um cristão protestante. Dá umas protestadas por aí que se torna um cristão. Alguém vai dizer, isso é um cristão, é protestante, esse bicho é protestante. É fácil ser um cristão católico. Mostra apego à devoção, mostra apego aos valores que esta ou aquela organização introduziu no mundo ocidental, inicialmente na Europa e depois nas Américas, que você vai ser um cristão católico razoável. Agora, com a consciência limpa, não dá para ser idólatra e não dá para ser um protestante só protestando por esta ou aquela razão. Com a consciência limpa, só dá para viver se colocar realmente a palavra de Deus em primeiro lugar. Ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus, e ele diz que é necessário buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas acontecerão, serão acrescentadas. A leitura em classe, meus amados, em Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 7, no mesmo capítulo, os versículos 22 a 25. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tem o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, é maravilhoso ler a palavra e absorver o seu sacro ensino a respeito do que foi feito, divinamente orientado na Antiga Aliança, e o que foi feito por Jesus Cristo na Nova Aliança. Na orientação divina, na Antiga Aliança, Deus escolhe uma tribo e lhe dá um ofício sacerdotal. Deus determina como deveria ser realizados os sacrifícios. Ele instrui como deveriam ser escolhidos ou escolhidas as vítimas sacrificiais, cordeiros, cabritos, bezerros, todos apropriados, ou seja, não deveriam ser portadores de doenças, de enfermidades físicas,
defeitos físicos, aleijos, ou manchas corporais, máculas corporais. E tudo isto era uma maneira educativa de Deus instruir o seu povo na antiga aliança com respeito a uma realidade que futuramente seria manifestada. E isto aconteceu com Jesus. Em Jesus Cristo veio a verdadeira pureza para os sacrifícios. Aprendemos na palavra e não tem outra forma de entender os rigores da lei. Alguém oferecer um cordeiro, o cordeiro vai ser morto. O cordeiro vai ser incinerado, é queimado completamente quando trata-se de um holocausto. E ele não podia ter uma perna torta, não podia ter uma mancha no seu pelo. São coisas de Deus, instruções divinas, com um objetivo claro. Era necessário a pureza no que se diz respeito às ofertas para Deus. E o escritor diz que eram sombras. Isto eram sombras, eram indícios de que nós teríamos um sacrifício perfeito e um cordeiro perfeito providenciado por Deus. A introdução, meus amados, nos diz assim: o autor sagrado está próximo de concluir e sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. A seção de Hebreus 10, 1 a 18, é preservada por ele para lembrar, reforçar e concluir os argumentos anteriormente expostos sobre a singularidade e a eficiência da obra expiatória de Jesus Cristo. Tendo feito isso, ele destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que só se tornaram possíveis graças à superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus, graças à mediação de Cristo, constitui o maior deles. Mas, ao mesmo tempo em que destaca as bênçãos da nova vida em Cristo, o autor também chama atenção para as responsabilidades que derivam dela. A nova vida em Cristo, ela traz umas cobranças que são absolutamente compatíveis. Jesus era o Cordeiro de Deus, santo, imaculado, e constituiu a sua igreja através de homens que se deixaram transformar pelo poder do Espírito Santo. Então, as reivindicações desta nova forma de viver e servir, elas são justas. Se o cordeiro, para ser oferecido lá na antiga aliança, não podia ter máculas na sua pele, na sua lã, o que esperar de um sacerdote de Deus na nova aliança, os ministros de Deus, que no primeiro momento eram apenas discípulos, após a formação recebida por eles do Senhor Jesus, eles foram identificados e qualificados como apóstolos, que significam enviados, e após o período apostólico, eles foram identificados, no primeiro momento, como uma agressão, um termo pejorativo, que foram chamados
de cristãos ou defensores do Cristo, propagadores do Cristo. E eles falavam tanto em Jesus, eles valorizaram tanto a missão, o ministério, a pessoa, a história de nosso Senhor Jesus Cristo, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles foram chamados cristãos. E não era um elogio. Não era um elogio, não era um galanteio da sociedade para com eles. Pelo contrário, era uma forma de escarnecer. Eles foram chamados de cristãos, pejorativamente, seguidores do Cristo, que foi condenado, eliminado pelo império, porque realmente deveria ser. Era algo terrível. Mas agora, meus amados, nós temos este privilégio da filiação, o privilégio da adoção, mas vem as cobranças. O primeiro tópico, irmãos, nós temos aqui a dádiva da nova aliança. Na antiga aliança, o culto era um culto vinculado na morte. Ele era fundamentado na morte. Para selar a aliança, Deus ordena que o Moisés mate animais. E o Moisés matou animais. A aliança foi selada com sangue de animais. Nesta nova realidade, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa ação, ela é fundamentada na vida. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, foi morto, mas como Filho de Deus, ressuscitou. Então, o tema do primeiro tópico, a dádiva da nova aliança. Uma oferta, uma única oferta, uma oferta única. O Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. A quantidade de animais mortos nessas celebrações impressionava. Especialistas em cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam de ficar cobertos de sangue sacrificial até os tornozelos. Em História dos Hebreus, CPAD, no livro Guerras Judaicas, o historiador Flávio Joséfo fala em centenas de milhares desses sacrifícios. Para o autor de Hebreus, esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Hebreus 10:1. Cristo, com uma única oferta, realizou a obra da redenção. Hebreus 10:14. A oferta de nosso Senhor Jesus Cristo, ela valeu, naquele período, por todos os animais que haviam sido mortos na antiga aliança. Impediria, logo depois ia ficar isso exatamente comprovado, impediria ou impediu que continuassem morrendo animais por causa do homem. E depois, a validade deste sacrifício único de Jesus Cristo adentrando pela eternidade. Portanto, meus amados, uma única oferta com um alcance de plenitude universal, terrena, celestial e eterna. Validade em toda a terra, satisfazendo as exigências celestiais e habilitando-nos
por toda a eternidade. Então, é bom pensar. O segundo item, neste primeiro tópico, é um único ofertante. Na antiga aliança, Deus constituiu uma tribo sacerdotal. Mas havia tantos sacerdotes, mas eram tantos sacerdotes, que muitos deles não oficiavam. Eles não podiam fazer como quisessem. Na verdade, eles não queriam e não podiam fazer contrário à lei. Isto feito, se fizessem assim, no lugar de haver um benefício para o sacrificador, haveria uma condenação, porque estavam em desacordo com o que Deus orientava. Se eles pudessem e quisessem sacrificar, e pessoas quisessem os seus serviços em desacordo com a lei, com o código deuteronômico, por exemplo, com Levítico, então, no lugar da pessoa ser recebida na presença de Deus com a sua oferta, seria condenada juntamente com o sacerdote, porque estava oferecendo em distonia, em desacordo. Então, agora, tratar desse ofertante. Um único ofertante. A oferta foi única. O ofertante também, Hebreus 10 e 12. Aqui, como já havia feito anteriormente, o autor destaca o ofício de Cristo como sacerdote e rei. Este é o diferencial entre o sistema sacerdotal no leviticalismo e o do cristianismo. Os dois termos são estranhos a mim. O leviticalismo, muito embora um neologismo até certo ponto, trata-se do que era feito mediante o sacerdócio levítico. E o cristianismo desmonta, em parte, o que Jesus fez, porque cristianismo não significa que Cristo é o centro. O cristianismo ocidental, com o catolicismo e o protestantismo, nem sempre Cristo é a figura central do interesse. Jesus nunca seria, nunca foi, nunca será a figura central do Vaticano. Jesus nunca foi, nunca será a figura central de muitas organizações eclesiásticas aí, principalmente as suspeitas organizações eclesiásticas dos dias de hoje. Então, os dois termos soam mal para mim, mas para o mundo como um todo, o leviticalismo é estranho, mas o cristianismo é padrão. Até certo ponto poderia ser. Mas, quando o cristianismo, como religião, despreza o ensino de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, os conceitos e preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna apenas uma religião, uma coisa que figura de alguma forma como vinculada a Cristo, mas na essência distante. Então, meus amados, aqui este ofertante, ele é diferente, porque no sistema levítico, a semelhança de Melquisedeque, Cristo não entraria. Como Melquisedeque não consta na genealogia, e nós não sabemos quem antecedeu, quem sucedeu, Cristo não entraria porque não é de tribo sacerdotal. A ascendência de Cristo, ele é da tribo de Judá, e neste conceito de Bíblia não haveria sacerdote. Só Deus mesmo faz isto porque ele é soberano. Na sua soberania, ele cria. Na sua soberania, ele faz. Então,
Cristo não apenas oficia como sacerdote, mas também governa como rei, neste conceito do ofertante, o único ofertante. E é por isso que ele, após fazer a purificação do pecado com o seu próprio sangue, ele agora, como rei, assentou-se à destra ou à direita de Deus. Hebreus 1 e 3. E com farto material em Atos dos Apóstolos e nas epístolas. O terceiro item aqui fala sobre uma única vez. Quantas vezes o Arão ofereceu sacrifício? Centenas? Milhares? O sacerdócio levítico só tinha o aparato que tinha, só recebeu a autoridade que recebeu, porque tinha que servir a nação fazendo assim. Uma única vez, uma única oferta feita, uma única vez, por um único sumo sacerdote. Hebreus 10 e 10. Um dos pontos mais destacados na epístola pelo autor de Hebreus foi o caráter único do sacrifício de Cristo. Enquanto os sacrifícios na antiga aliança necessitavam ser frequentemente repetidos, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez em favor de todos os homens. E todos os homens são salvos, serão salvos. Existe uma heresia que é identificada como a restauração de todas as coisas, que coloca isto como um ponto real. Mas nós sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para salvar o mundo inteiro, se o mundo inteiro quiser. A oferta de nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente para salvar todos os homens, toda a humanidade, mas a humanidade não quer. Não quis no passado e não quer agora e não vai querer no futuro. Quando nós lemos no Apocalipse a respeito das últimas pragas, nós vamos encontrar no texto sagrado a descrição de homens blasfemando contra Deus por causa das dores, por causa dos males que são consequências de uma rejeição sistemática. Então, o sacrifício de Jesus nunca, jamais seria aplicado a todos, porque todos não querem, porque nem todos querem. Então é bom a gente aprender, meus amados, sobre esta validade. Sacrifício único. Esse fato demonstra inequivocamente, que, por um lado, os sacrifícios de animais eram imperfeitos e jamais poderiam aperfeiçoar alguém. E que, por outro, deixa claro que somente o sangue de Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. A conta, o preço a ser pago pela nossa redenção deveria ser pago por Jesus. Deveria ser pago plenamente. E isto aqui não tem como encontrar outra resposta. Esse fato é demonstrado inequivocamente que não teria saído. Não tem outra situação. Somente a oferta de Jesus Cristo. Uma única vez. Os sacrifícios de animais eram imperfeitos, portanto, incapazes.
E o sacrifício de Jesus Cristo foi único, mas satisfez a exigência divina. Correspondeu à necessidade humana. Louvado seja o nosso Deus. Portanto, meus queridos, é muito bom a gente aprender, a gente expor, a gente ensinar. Eu, na verdade, me exponho porque eu não tenho o que vocês, muitos de vocês têm em termos de preparo. Mas eu tenho uma coisa que muitos não têm, coragem e vontade. O segundo tópico do nosso tema é os privilégios da nova aliança. O primeiro privilégio aqui que ele menciona, o primeiro item desse segundo tópico é a regeneração. No capítulo 8, o autor já havia contrastado a antiga aliança com a nova, levando em conta o seu aspecto cerimonial e ritual. Os inúmeros sacrifícios e rituais jamais puderam produzir mudança interna. O judeu fazia tudo conforme a prescrição da lei, mas ele estaria agora habilitado a entrar na sinagoga, na época de Jesus. Ele estaria habilitado a participar do culto em tempos anteriores, porque ele havia feito, digamos, a purificação ritual, e ele estava em comunhão com a comunidade. Mas ele tinha consciência. Vamos mencionar um caso concreto. O Absalão traiu o pai. E ele morreu naquele processo. Mas se ele não tivesse morrido naquele processo, o pai ia perdoar com certeza. Ele morreu, veio a notícia e o pai ficou para cima e para baixo lá, andando de um lado para o outro no palácio e desesperado. Meu filho, meu filho, meu filho. Foi reprovado pelos generais lá e tal. Se ele não tivesse morrido e ele quisesse realmente estar bem com a nação e com seu pai, ele teria que oferecer um sacrifício. O sacerdote poderia validar a sua intenção oferecendo o sacrifício. E ele ia reconciliar-se com o pai, como muitos se reconciliaram. Acontece que ele, apesar de habilitado, reabilitado, ele ia ter sempre consciência do mal que fez. O Davi, outro caso concreto, no outro aspecto, o Davi traiu um amigo e servidor, Urias. E o Davi ofereceu um sacrifício. Depois de muito tempo, depois de uma grande vergonha, depois de um grande juízo, ele ofereceu um sacrifício. Mas o Davi, apesar de Deus ter esquecido, Davi foi perdoado, mas a história ficou registrada e o Davi não teria consciência de ter traído uma pessoa tão leal como era aquele servidor público. Um outro caso real, este na Nova Aliança, o Saulo de Tarso. O Saulo perseguiu, o Saulo ajudou a executar, o Saulo fez muito mal à igreja. E o Saulo presta um serviço de pelo menos 30 anos. Um grandioso serviço, da minha maneira, do meu ponto de vista,
e do ponto de vista da maioria dos verdadeiros cristãos não míopes. Mas ele tinha consciência do perdão, tinha consciência da sua justificação, ensina com profundidade esses temas, o perdão, a justificação, a regeneração, mas ele diz, eu fui blasfemo, eu sou indigno, eu fui o maior dos pecadores, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, meus queridos, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta regeneração, os rituais jamais puderam fazer a mudança interna. Habilitava para o ofício, para o serviço, para frequentar, mas não transformava o interior. A santificação no Antigo Pacto se dava mais no aspecto cerimonial. Todavia, a grandeza da nova aliança está na mudança interna que ela produz. Isto é, no coração, Hebreus 10 e 16. O apóstolo Paulo disse o mesmo, com outras palavras, Romanos 2 e 29. Paulo falando ali, ele diz que a verdadeira circuncisão não é feita por mãos, que é doutrina da palavra de Deus. Ele diz isto em Romanos 2 e 29. Nós vamos encontrar o Pedro, o apóstolo Pedro, falando quase a mesma coisa. Em 1 Pedro 3 e 4, ele falando sobre a importância das mulheres ter um padrão digno e viver de uma forma digna, e não na exterioridade da apresentação, mas na interiorização da realidade bíblica, da verdade. 1 Pedro 3 e 4. Ele fala no espírito manso, ele fala no traje de um coração transformado no homem interior. Mesmo ele referindo-se à mulher, ele fala sobre o homem interior, o ser interior. Em Filipenses 3, de 1 a 3, o apóstolo Paulo fala sobre a circuncisão. Ele diz que nós somos a circuncisão. E ele não estava se referindo ao fato de ser um judeu circuncidado ao 8º dia. Ele disse, isso aí para mim, se eu pudesse, quisesse me jactar disto, eu podia, mas vale nada. Portanto, eu reputo como esterco. Não sei como era que os fariseus escutavam o Saulo, ou Paulo. E em Colossenses 2, de 8 a 3, ele vai falar mais uma vez sobre isto, sobre a transformação, o que a palavra de Deus fez. Coração circuncidado, nós estamos transformados de dentro para fora. Então é importante, irmãos, receber isto. O segundo item do segundo tópico é a adoração. O autor sacro já havia destacado que a adoração na antiga aliança era imperfeita, porque poucos tinham acesso à presença de Deus. Poucos tinham acesso à presença de Deus naquele contexto. A pessoa precisava estar de acordo com o escrito, com a orientação prescrita. A pessoa precisava estar numa condição congregacional de aceitação. Ela não podia estar sob suspeita de nada. Portanto, havia uma necessidade de materialidade na adoração.
apresentava-se com sacrifício, tinha necessariamente que ter aceitação do grupo. E na nova aliança, meus amados, é diferente. O povo era representado pelos sacerdotes e uma vez no ano pelo sumo sacerdote. Aqui a questão da adoração, o livre acesso. No novo concerto, no Novo Testamento, ele diz: contudo, o autor revela que esse fato mudou. No novo concerto, o próprio crente tem acesso ao lugar mais íntimo do santuário por intermédio de Cristo Jesus. Nós não precisamos de confessores. Na religião, no cristianismo ocidental, criaram a confissão auricular. Você chega, fala ao pé do ouvido, dizendo a maldade que cometeu, e o religioso, se arrogando de uma autoridade recebida da sua organização, ele vai pronunciar uma remissão, um perdão. E para Deus isso tem validade? A resposta sincera, a resposta franca é que não tem. Não tem por quê? Não tem porque é um instrumento da religião e não das escrituras. Não tem porque foi orientação de homens religiosos e não de servos de Deus. Não tem porque as escrituras não prevêem, apesar de ter ensinamento da gente confessar nossos pecados uns aos outros, mas é na condição de pedir ajuda e não para burlar o sacrifício de Jesus. O pároco perdoa e eu não preciso de Cristo. É só ficar nesta religião. Na verdade, aquilo é uma burla à obra do Calvário. Portanto, meus irmãos, mudou no novo concerto. O crente tem acesso à presença de Deus. O perfeito sumo sacerdote é Jesus e ele faculta isto, Hebreus 10 e 19. A única atitude necessária destacada pelo autor é a de chegarmos a Deus com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, ou seja, eu não posso me aproximar de Deus duvidando. Eu não posso me aproximar de Deus, é impossível se aproximar de Deus convicto, consciente, com o coração dividido. Então é necessário a inteira certeza de fé. O que isso requer? Coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, ou seja, do jeito que na antiga aliança o homem não podia, num estado de imundície física, adentrar o santuário. Na nova aliança, o homem não deve querer mudar esta realidade, porque o nosso Cordeiro, além de ser puro, além de ser santo, além de ser imaculado, é consciente. O Cordeiro do Antigo Testamento era puro, não podia ter mancha na sua lã, não podia ter defeito físico, mas não tinha consciência. Portanto, a superioridade do nosso culto ao Senhor na adoração. O terceiro item do segundo tópico é a comunhão. O conceito de igreja como corpo vivo de Cristo aparece no pensamento do autor de Hebreus. Embora o antigo povo formasse uma congregação no deserto, ele não era uma igreja no sentido neotestamentário. No sentido neotestamentário, igreja é algo novo que começa com Jesus. Na antiga congregação de Israel,
existia, muito embora existisse a realidade de um culto, era previamente estabelecido e só podia acontecer com as mesmas características. Na Nova Aliança, nós fazemos o nosso culto ao Senhor só com os nossos irmãos, nós fazemos o nosso culto ao Senhor sem os nossos irmãos, só com a nossa família, e nós fazemos o nosso culto, prestamos o nosso culto ao Senhor individualmente. E não tem diferença para a nossa comunhão em estarmos no grupo de 100, no grupo de 10, ou trancados no nosso quarto sozinhos. Para a nossa adoração, não faz diferença. Então, esse conceito de igreja, a existência da igreja só se tornou possível depois do Calvário. É muito bom isso que ele fala aqui. Agora, eu que me exponho nesse tocante ao ensino, também é bom expor nisto. A palavra eclesia, do grego, foi tomada por empréstimo por Jesus Cristo para definir o seu grupo de discípulos. E esta palavra, enquanto utilizada na cultura helênica, na cultura dos gregos, ela podia ser empregada na praça, ela podia ser empregada no Areópago, ou centro de convenções, se quisesse assim associar. Ela podia ser empregada no culto mitológico e ela podia ser empregada na escola dos filósofos. Era um termo, eclesia, era um termo de amplo uso, de uso geral. E só Jesus usou em relação ao seu grupo fechado, 12 discípulos. E depois, os muitos discípulos, que hoje é a igreja. Então, após o Senhor Jesus tomar por empréstimos da língua grega, mediante o tempo da sua vinda, ser um tempo da cultura greco-romana, cultura helênica, cultura dos gregos. Jesus usou isto e ninguém mais ousou identificar suas reuniões com a eclesia, porque a obra de Jesus Cristo foi tão difamada, criticada, desprezível aos olhos daquela cultura, que eles eliminaram o uso de eclesia. Ficou uma coisa de domínio único para os discípulos de Jesus. Depois os imperadores inventaram de se converter, né? A conversão deles em massa e tal, e passaram a identificar a religião ocidental com seus ídolos, com seus deuses, com suas rainhas, as duas principais rainhas do catolicismo, a rainha real, Dona Helena, Santa Helena, Imperatriz Helena, e a rainha fictícia, que era a suposta mãe de Jesus. Porque a mãe de Jesus, na verdade, nunca foi rainha em lugar nenhum. E a rainha do céu, mediante o conceito do Antigo Testamento, era uma divindade maligna que só foi realmente muito desprezível aos olhos dos profetas. Então, não tem associação de Maria com Rainha do Céu, a não ser no catolicismo. Então, meus amados, a palavra de Deus nos orienta sobre a comunhão. Sem comunhão, não há igreja. Sem comunhão, sem congregação, não há igreja. Ninguém consegue ser crente isolado ou sozinho. Hoje existem uns
Precaução. O sujeito está lendo a Bíblia, entende que a Bíblia é diferente da verdade da igreja. A verdade de Jesus é absolutamente diferente da verdade de muitos protestantes. A verdade de Jesus é completamente diferente da verdade dos papas. A verdade de Jesus, a verdade escriturística, é totalmente diferente da verdade desses aventureiros malignos das últimas décadas, com seus sistemas corruptos de propagar o Zé Fragélio, que isso não é evangelho, isso é o Zé Fragélio, isso vai fragilizar e flagelizar as pessoas. Então, a verdade de Jesus é diferente. Mas não dá para ser crente isolado. Quem se converte precisa congregar. Está buscando o Senhor, dá para encontrar o espaço e o lugar para servir a Deus em conjunto, formando, portanto, a igreja. Por isso, congregar, e concluindo aqui o segundo tópico, ele diz, por isso, congregar é importantíssimo para a saúde espiritual do crente. A arrogância não deixa as pessoas se congregar. Em alguns casos é receio. O cara não quer ter compromisso, não quer descer, não quer se humilhar, não quer largar o pecado, é amaziado, é viciado, é arrogante, é avarento e não quer abrir mão de suas coisas. Pode até ser um evangélico, nunca será um adorador do Filho de Deus. O terceiro tópico é vigilante. Aqui, as responsabilidades da nova aliança. Primeiro, a vigilância. Vigilância. O autor volta a exortar, ou as exortações feitas nos capítulos 2 e 6. Não há dúvida de que ele acreditava que um cristão genuíno pode decair da graça. Senão, não teria sentido algum seu duro tom exortativo. Eu dizia a princípio que a exortação é tão válida quanto a consolação na Igreja de Jesus. Crentes verdadeiramente convertidos, quando exortados no lugar de se aborrecer, faz um exame de consciência. Por que meu irmão me exortou daquela forma? Por que meu pastor me exortou daquela forma? Por que meu parente, meu filho, minha irmã, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, por que aquela pessoa me reprovou daquela forma? Então, um crente convertido tem lugar para reflexão. Refletir na sua condição. Aqui, ele quer dizer, e disse muito bem, o que o autor da Epístola aos Hebreus acreditava. Primeiramente, ele aconselha o crente a se firmar na fé, Hebreus 10 e 23. O autor já havia usado a palavra reter, no grego, katechel, 2 outras vezes, Hebreus 3 e 6 e Hebreus 3, 14. Essa palavra é usada em Lucas 8 e 15, pelo menos na Almeida Revista Atualizada, para os que retêm a palavra, a fim de não se desviarem dela. Esse apego era justificado, segundo a pergunta retórica do autor. Ele diz, nossos autores, às vezes eu não deixo de fazer uma crítica leve. Ele quer enfatizar algo tão profundo, mas não diz outro. Mas eu quero dizer, ele se refere, se alguém desfazia do culto imperfeito da antiga aliança, o sujeito era responsabilizado, não ficaria sem consequência. Então ele conclui aqui esse primeiro item. Quanto maior castigo cuidai vós,
será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10 e 29. Ou seja, se o sujeito zombava de um culto imperfeito e era justiçado, imagina ele desprezando a perfeição do culto, a perfeição do sacrifício, a perfeição de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ficaria sem consequência? Obviamente que não. Há um preço alto para, ou melhor, quando nos falta vigilância. Então, para aqueles que conflitavam, para aqueles que ofendiam, para aqueles que agrediam na antiga aliança, havia uma responsabilização. E para nós também há. Confiança é o segundo item. Com o objetivo de animar a fé dos crentes, o autor faz menção ao histórico da vida deles. Eles haviam experimentado sofrimento, abandono e até mesmo a expoliação. A expoliação é uma coisa terrível. Muitos eram apenas desprezados aos olhos dos outros. Alguns eram destratados, mas outros eram expoliados. O sujeito é condenado por não estar de acordo com o culto local, o sacrifício ao imperador, a tradição da cidade, e ele, por ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, não participava. E por esta razão ele perdia sua propriedade. Por esta razão ele era expulso da cidade. Por esta razão ele saía, ele era obrigado a sair do lugar onde ele nasceu, se criou e se converteu. Isto era expoliação. A sua propriedade era tomada. O império fez isto e a igreja continuou fazendo isto por muitos séculos. E no século XX, a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil ainda fez isto. E bem aqui no Ceará. Nossa igreja passou muito tempo sem conseguir abrir uma congregação aqui no município, aqui bem perto de Sobral, aqui na região norte. Porque a terra é de Nossa Senhora e o pároco estava ali há 30, 40 anos e ele dizia que ninguém era para alugar casa para protestante falar contra Nossa Senhora. Aqui. Isto é uma forma de espoliamento. É uma forma de expoliação. Sofrer, não poder morar numa cidade porque a terra era da freguesia da senhora X e a igreja dominava e não podia. Muitos servos de Deus sofreram até expoliação. Contudo, permaneceram firmes. O que estava, portanto, acontecendo agora? Aquela mesma confiança que havia tido no passado deveria continuar como um sólido fundamento. Hebreus 10 e 35. Quando o cristão perde a capacidade de confiar, ele perde a motivação pelas coisas celestiais. O céu é para quem tem perseverança. Lindo, maravilhoso isso aqui. A exortação do escritor aos Hebreus, ela acontece por 3 razões muito simples. O crente em Jesus Cristo, se não vigiar, se não se cuidar, ele pode estagnar. Parar no tempo, deixar de ser frutífero, que já é uma grande desgraça.
E ele pode ainda retroceder, ou seja, andou, pregou, ensinou, viveu como um verdadeiro discípulo e agora não tem credibilidade mais como um discípulo, retrocedeu. E ainda tem a questão do renegar. Então, são 3 passos para trás que os crentes correm o risco. E a exortação é salutar para impedir isto. Não pare no tempo. Não fique parado se você tem habilidade e tem convicção que é servo de Deus. Não volte atrás no que Deus te entregou. E é claro, não deixe o diabo tirar a sua vida, tirar a sua fé, endurecer você para renegar o Filho de Deus. São 3 possibilidades: estagnar, retroceder e renegar, se desviando completamente. São 3 prejuízos absolutamente contraditórios para servos do Filho de Deus. O terceiro e último é a perseverança. Terceiro tópico e terceiro item. O autor conclui o capítulo mostrando que na jornada cristã o crente precisa de paciência. Hebreus 10, 36. A palavra grega hipomone ou hipomone ocorre 32 vezes no Novo Testamento com o sentido de paciência e perseverança. Essa palavra aparece também em Lucas 8:15, referindo-se aos crentes que produzem fruto com perseverança no ensino de Jesus. O discipulado cristão, bem como a produção de frutos, demanda tempo, portanto é necessário. Eu já assisti às quedas de alguns perversos, alguns que se atiraram perversamente. Eu conheci um indivíduo que muita gente apostou em suas atividades. E ele parecia bem-sucedido, não enganou a Deus, mas enganou muita gente neste mundo. E um dia, no seu ápice de irresponsabilidade, referindo-se à obra que ele tinha obrado ultimamente, ele disse: se esta bodega não der certo, eu fecho. Para pressionar a turma a chegar junto e fazer o que ele queria e tal. E aquela bodega dele funcionou durante alguns anos, parecia que Deus estava aprovando aquilo, e depois ele não fechou. Ela mesmo se fechou. Porta fechada, caminho fechado, tudo fechado, e ele desmoralizado, porque com Deus não se brinca. Então, não dá para brincar. É necessário perseverança. Queria forçar a coisa produzida imediato, satisfazer seu interesse, suas ambições. Forçando, se não prosperar, eu fecho. Nem precisou. Eu não vou dizer que Deus fechou, porque Deus não abriu. Mas, irmãos queridos, em o Novo Testamento, com o sentido de paciência e perseverança, 32 vezes, e pomone. É necessário perseverar. Essa palavra aparece também em Lucas 8:15, referindo ao crente frutífero, o discípulo cristão, bem como a produção de frutos demanda tempo. Não se apresse, faça e deixa Deus trabalhar. E
alcançar as promessas de Deus é preciso perseverar até o fim. Este é o ensinamento e é esta palavra e esta deve ser a nossa atitude. Não apresse, porque não é a vontade do homem. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Observamos que o autor, neste capítulo, praticamente exaure o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para nos mostrar a superioridade desta última. Cristo tornou possível, porque a antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia, o cristão não deve se acomodar, nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança e caminhar, no caminhar com Jesus Cristo. Vamos andar com Jesus, ele está conosco. O profeta dizia: o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com ele. Com Jesus Cristo não é diferente, ele está conosco enquanto nós estivermos com ele. Firme-se, sirva, disponha-se. Há sempre a possibilidade de uma segunda família. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua igreja, pela tua palavra. Abençoa meus irmãos, dá graça a cada um. Ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, como professores. Ajuda-nos, ó Deus, como aprendizes. Nos dá a graça para aprender, Senhor, e para transmitir, Senhor, tua palavra, a sã doutrina. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na próxima semana com mais uma contribuição à Escola Bíblica Dominical. Na web, mais uma vontade, mais uma demonstração de vontade de servir. Ore por nós em nome de Jesus. E o Senhor Deus vos abençoe e vos dê a sua graça até o fim. Amém.